Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu respondo uma pergunta desse seguidor que está seguindo, que viu os vídeos, né? Existe um vídeo no YouTube eu agradecendo o Lucifer por tudo que eu estava saindo, que ele estava fazendo na minha vida, né? Bom, esse tipo de pergunta deixa eu super feliz. Sabe por quê? Porque eu lembro da merda que eu saí, eu lembro da merda que eu vivia e que Lucifer conseguiu me tirar. Perguntas assim sempre me faz lembrar do que eu passava, tá? Bom, o que mudou depois de um ano? Ou seja, pactuado, eu acredito que foi essa pergunta, tá? Bom, quando eu me pactuei, tá? Em uma semana, eu me pactuei, na verdade, estando na rua, dormindo na sarjeta com a minha esposa, tá? Já faz 4 anos que eu estou pactuado e cada ano é uma conquista e cada ano é um crescimento gradativamente. Foi assim na minha vida e é assim que vai sendo, tá? Então quando eu pactuei com a minha esposa, quando eu procurei Lucifer de fato, o portador da luz, eu estava na merda, eu estava na rua, tá? Mas antes eu sempre sentia um fetiche, sim, um gosto por Lucifer, né? Mas aí eu fiz o pacto estando na merda, eu fiz o acordo estando na merda, tá? E aí, né, nesse momento eu consegui, em uma semana, uma casa no valor de R$ 450. Sim, eu morava na rua, tá? Tava morando aí, nesse tempo, em casa abandonada com a minha esposa. E aí, no valor de R$ 450, eu consegui alugar uma casa, no qual eu consegui dar um calção no valor de R$ 150. Ah, mas como que você conseguia dinheiro estando na rua? Bom, eu e minha esposa, nós frequentávamos um centro de Umbanda, tá? Quando eu frequentei quando eu era criança, mas por questão familiar, a minha parte materna não deixava eu entrar nesse centro. Mas a mãe de santo desse centro, toda vez que eu ia, ela me dava R$ 100 e os passos dos guias que me dava, tá? Mas eu vejo que assim a cidade ela age em conjunto, tá? E aí nesse valor que ela me deu de 100 e depois no outro mais de 100, que totalizando 200, lógico que nós gastou com alimentação, gastava com padaria, né? Perto, próximo, a gente deu um calção de R$ 150. Foi assim, foi uma coisa muito extraordinária, né? A gente conseguiu colocar uma casa fácil, tá? E aí a gente conseguiu entrar nessa casa. E eu comecei a vender doce na rua, tá? Nesse momento, que foi uma ideia que eu tive depois de se pactuar. E aí eu vendendo doce na rua, que eu peguei custo, e eu tenho custo quando eu faço isso, tá? Que não é vergonha nenhuma vender, tá? Eu ganhava de 100 a 150 a R$ 200 ao dia, tá? Os móveis eu ganhei pelo próprio proprietário que me doou os móveis, tá? O proprietário mesmo, ele tinha uma marmitaria quando alugou aquela casa, tá? Que sou muito grato a esse proprietário. Ele tinha uma marmitaria do lado da minha casa, que ele alugou. E a marmita, ele doava para a gente, tá? E aí, nesse momento, vendendo doce na rua, a minha esposa, ela consegue um emprego numa empresa chamada Pets, tá? Cuidando de animais, a qual ganhava R$ 620 por mês. O aluguel era 450, já incluso água, luz, menos a internet, né? Foi aprovada a Bolsa Família para mim e mais os doces na rua que eu vendia, tá? De repente, a família da minha esposa começou a se aproximar porque tinha bastante problemas familiares. A gente conseguiu alugar uma casa mais barata de 350, tá? Moramos por tempo numa Anchieta, que era um bairro aqui, depois a gente mudou nessa casa aí de 350. Mas antes a gente não fez o pacto, voltando no termo, tá? A gente tinha feito um acordo com o Lucifer, tá? Era um acordo para estruturar. Quando a gente começou a ir nessa casa de R$ 350 que a gente alugou,
Só que não era incluso a água e não era incluso né, a luz. Isso foi em 6 meses, tá? 6 meses, 6 meses, né? Em 6 meses, um ano. E aí, né, nesse momento, eu tinha conseguido um emprego de uma mulher que era umbandista, né? E bandista, mas tinha bastante ligação com Kimbanda. E nesse momento, eu não conto a história completa por causa da minha mãe, que eu não quero sujar a imagem da minha mãe, mas a maioria da parte envolveu sim a minha família, tá? Ah, mas por que você não conta? Porque eu não quero manchar a imagem dela, tá? E aí, nesse momento, eu consegui um emprego de profeta, a qual eu ia nas cidades, ganhava R$ 1.200. Minha esposa, né, saiu da emprego da Pets na época lá, né? E a gente conseguia se manter, tá? E aí, Bolsa Família tinha cortado, porque meio que fui contratado, né? E aí eu fiz um pacto, eu e minha esposa, com Lúcifer, nesse momento, tá? Desde fazendo o pacto com Lúcifer, né? Lógico que no começo do pacto teve uma turbulência bem danada, né? Porque, ou seja, desde que foi em igreja, não dava... as coisas começou, né? Doer um pouco, como eu posso explicar? No começo parece que o caminho financeiro se fechou, mas depois o caminho financeiro se abriu muito, tá? Quando a gente fez o pacto, quando a gente fez o acordo pro resto da vida com o Lúcifer, né? Que o pacto é o acordo, né? E aí a gente fez o pacto. Em uma semana eu decidi ir pro zoológico com a minha esposa, porque era de caça. A gente passear, viajar não, passear no zoológico. Mas era sempre meu sonho, viajar de cruzeiro. E aí, né, meu irmão Milica, tá? Meu irmão Milica oferecendo um emprego quando eu servi o exército com um amigo meu, que ele serviu no batalhão que eu servi, tá? Que ele tava contratando, e essa vaca seria minha. E aí eu fui contratado, recebi de R$ 1.800 por mês, então foi aumentando gradativamente o salário, né? E aí a minha esposa, ela conseguiu um emprego numa padaria, só que ela não conseguiu se manter por causa dos horários, mas ela recebia 1.400. Então eu recebi 1.800 para no aluguel de R$ 350 por mês, e a minha esposa no aluguel de 1.400 por mês. Mas aí aconteceu o que, né? A gente tinha lá maca, a gente tinha que fazer os feitiços, a gente tinha que fazer as magias. A dona da casa, ela pediu a casa para a gente. E aí eu falei, ponto. Era uma enganação. A gente vai ficar na merda, a gente vai ficar na rua, né? De repente, a gente queria alocar a casa barata, a gente ficava. As portas se fechavam para a gente. E aí tinha uma casa, né? Bem maior, que tem vários quartos, tem sala, tem tudo isso. Que hoje é praticamente quase nossa, né? E aí essa casa... a gente conseguiu alocar muito fácil. Foi muito fácil. Foi assim. Aí eu consegui um emprego melhor, ganhando a mais. Na minha empresa Pão de Açúcar. Ganhando um pouquinho mais, né? A minha esposa conseguiu um emprego também no shopping. E aí, né, a gente começou se mantendo, a gente começou crescendo, tá? E a gente conseguiu viajar no lugar que eu sempre sonhava também, que era parque aquático, que era perto, que nunca tinha acesso, tá? Eu vim de uma família, eu era muito pobre, né? Eu vim de uma família pobre, realmente. Meu pai, assim, quando meu pai era vivo, minha família era bem próspera. Mas quando meu pai morreu, minha família financeira foi pra mim e pra baixo. E aí a minha esposa, ela conseguiu se manter, conseguiu um emprego na prefeitura, que era muito bom, né? E eu trabalhando com meu amigo, ganhando, né? Saí, voltei com meu amigo, tá? Ganhava um relativamente bom, tá? Na verdade sobrava R$ 1.000 para nós gastar o que nós quer nessa época, né? Isso era no segundo ano de pacto, tá? No terceiro ano eu decidi abrir uma hamburgueria, tá? No terceiro ano eu decidi abrir uma hamburgueria. Consegui uma bolsa de um curso de cuidador de idoso, a qual que eu completei. Mas quando eu era adolescente eu fiz alguns cursos sim, né?
E aí completei esse curso, mas não gostei da área. E aí, né? E eu decidi abrir uma hamburgueria com o meu sogro, tá? Só que assim, eu não vou contar, mas a minha esposa tinha engravidado, mas a gravidez não foi sucesso, né? Quando a gente era cristão, então assim, a gente meio que ia ter um filho quando a gente era cristão, eu era Kardec, né? E aí não teve muito sucesso em relação ao filho, tá? E aí, com a hamburgueria, né? Dentro da hamburgueria, depois de pactuado, começou a dar sucesso a hamburgueria. Minha esposa engravidou, que agora tem sucesso, eles têm uma feira maravilhosa, uma feira muito linda, né? E aí, a minha esposa dando risada, né? E aí eu desisti da hamburgueria, mas tinha conseguido uma bolsa de 100% completa no curso de enfermagem. Mas eu vi que não ia ser pra mim e eu saí do curso, tá? E aí foi crescendo, qualificações, investimentos que eu fui investindo, viagens, lugares a qual eu achava que nunca ia alcançar e alcancei. Mas isso que eu fui correndo atrás também, fui procurando, com a ajuda. As coisas foram acontecendo de maneira mais fácil, tá? E aí desisti da hamburgueria por causa que eu achava que não ia dar certo. Eu achava que não ia dar tempo pra mim cuidar da minha filha. Mas aí eu nichei com nicho de joia, com nicho de roupa, né? O negócio foi crescendo. O pai me ajudou nessa parte. E hoje eu tenho essa loja física, né? Não sei se dá pra vocês verem. Tá? Tem aqui, tem as coisas, entendeu? Tem isso aqui. Então como vocês podem ver, eu morava numa casinha que não tinha reboco, né? Eu morava, tem nos meus vídeos. Eu gosto de deixar esses vídeos antigos, mesmo com uma casinha de reboco, pra você ver que cada vídeo que eu postava era sempre uma conquista, era sempre um crescimento. Vocês falavam, vocês vão ver nos shorts que eu tava com uniforme, em vídeos de shorts, uniforme de trabalho, né? Que eu trabalhava. Hoje vocês vão ver eu sempre nessa loja. E mais pra frente vocês vão ver em patamar maior. Mas eu vejo que a empresa que aqui, né, tá dando a mesma, que eu não tô vendo minha filha do mesmo jeito, de tempo, porque empreender não dá tempo, você fica, trabalha, dorme. O Luciano é que trabalha muito. E eu ganho sim, relativamente, o dinheiro com o tempo, porque eu mereço ganhar com o meu trabalho, com a minha energia, que eu não sou escravo de ninguém, né, e a energia de troca. E aí vocês vão ver sempre eu em lugares melhores, talvez vocês vão ver eu até em outro país, que é o meu objetivo de sair, tá? Então esse o crescimento. O crescimento foi gradativamente. Talvez vocês vão ver eu de volta com a minha hamburgueria, porque eu tô vendo que a joia, né, dá mesmo de não ter tempo, né? E aí voltar ou manter essas duas empresas. O objetivo que foi estabelecido, que eles querem, que eu tenho 5, 6 empresas, quanto loja virtual ou loja física, né? Incluindo com o tempo também, ou sair do país, né? Então o Augusto Figueiredo, ele vive a aventura, ele vive explorando, essa que é a minha vida. Então depois de um ano, o que mudou depois de um ano, tá? É eu saindo da rua para uma casa de qualidade, um bairro de qualidade, tá? Onde tem shopping por perto, onde tem mercado por perto, onde tem lotérica por perto, onde tem uma avenida por perto, onde que é relativamente bom, mas estou mudando de lá para um lugar mais acessível, mais perto de rio, se eu quero um lugar perto de rio, né? Esse é o objetivo. Então de um ano de na rua, de uma casa de qualidade, depois de um ano, né, de emprego informal e de CLT para uma empresa, que hoje tem uma empresa relativamente tudo legalizado, CNPJ e as coisas assim. Eu gosto de responder essa pergunta porque eu lembro de tudo que eu passei e de todo o crescimento que o Lucifer me deu. E hoje quem precisa de ajuda, tá? Essa igreja não faz caridade, eu dou sim dinheiro quando a pessoa precisa também, tá? Quando eu realmente vejo que é necessário a caridade, né? Com família ou com pessoas dessa questão que realmente é necessário, ou abrir uma consulta e assim vai. É tudo relativamente, né? Hoje, né, faço parte de associações,
network com vários empresários. Hoje, né, eu invisto em ter jogo direto, em Bitcoin, tem mais para investir, mas eu vivo uma vida minimalista, porque eu viver com mínimo sempre sobra mais para mim, tá? Então são muitas mudanças na minha vida que deu. Hoje eu tenho condições de pagar um plano de saúde para minha filha, né? Coisas que antes eu dependia, que é um sistema muito bom, tá? Não é um sistema ruim não, que é o SUS, mas por causa de filha, hoje eu tenho condições sim de pagar um convênio para minha filha, tá? Então eu lembro de cada coisa que trouxe na minha vida, tá? E é isso, foi isso que mudou depois de um ano, tá?